Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Boa noite, Brasil. Boa noite, brasileiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Aqui Diego Casagrande, canal Diego Casagrande. Eu falo direto de Orlando, na Flórida, aqui nos Estados Unidos. O meu convidado, a partir de agora, está aqui ele, professor Luiz Lambi, PhD, pesquisador, uma das figuras que mais conhece no Brasil sobre tecnologia da informação, pesquisador há mais de 20 anos sobre inteligência artificial. Eu tenho a satisfação de conhecer o professor Luiz Lambi há um bom tempo também, e atualmente ele é um catedrático, ele é um pesquisador, ele é um PhD. Atualmente ele também é secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Ele está secretário, ele é muito mais do que isso. Ele está secretário. E aí eu fiquei sabendo que o professor Lambi estaria na Califórnia, aqui nos Estados Unidos, participando de uma conferência de inteligência artificial, e convidei e ele topou bater um papo com a gente. Professor Luiz Lambi, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Diego. É um enorme prazer conversar contigo. De fato, essa temática é muito importante. E aqui em Stanford nós estamos reunidos com especialistas das principais empresas e das principais universidades do mundo, particularmente do Vale do Silício, MIT também, e outras universidades de referência nos Estados Unidos. Nós temos ex-presidente da Google aqui, nós temos pessoas que trabalham com o impacto da inteligência artificial na economia, na vida humana, no mercado de trabalho, na sociedade. Então é um enorme prazer conversar com vocês, conversar com um amigo. Igualmente. O senhor está falando baixinho porque saiu da conferência aí para conversar com a gente? Ah, não, na verdade eu estava falando baixinho porque eu achei que o volume, eu estou ouvindo muito bem, minha voz está bom, o retorno aqui. A tecnologia realmente funciona na Califórnia, né, Diego? A meca da tecnologia aqui, Vale do Silício, então eu estava me ouvindo muito bem. Mas o senhor está agora em Stanford. Estou aqui em Stanford, vou até quebrar um protocolo e mostrar aqui. Peraí, deixa eu aumentar a tela então, peraí. Tá, vai, mostra aí, professor, pode mostrar. Esse aqui é um instituto de pesquisa em política econômica na Universidade de Stanford, estou aqui no prédio, né? Estou aqui nesse momento, nesse exato momento, eu fiz um intervalo da conferência, tá? E vim conversar com um amigo jornalista que faz um trabalho muito importante de divulgação que a gente tem que fazer no nosso estado, de quanto essa economia baseada na tecnologia, economia baseada no conhecimento, é o motor da economia mundial, Diego. Isso não é mais futuro, isso é o presente de vários países. Agora mesmo eu conversava com 2 italianos ali fora, responsáveis pela política digital na Europa, e eles muito preocupados com o impacto que isso tem sobre todos os países europeus, tendo em vista a liderança de Estados Unidos e China, principalmente em áreas como inteligência artificial. Isso não é futuro, a gente pode falar de vários exemplos sobre como isso já afeta a vida das pessoas e sobre como isso vai nos impactar e já está nos impactando, Diego. Professor, explica para o nosso público, para as pessoas que estão assistindo agora,
em tempo real, ao vivo, né? Esse papo que nós estamos fazendo, e para os milhares que vão assistir depois nas redes. O que é a inteligência artificial que já está, mas vai revolucionar muito mais do que a gente possa imaginar o mundo de hoje? Perfeito, Diego. Eu vou falar uma linguagem leiga e bem tranquilamente os acadêmicos que me critiquem à vontade, se quiserem, não tem problema nenhum. Eu sou um acadêmico e estou fazendo uma brincadeira aqui, né? Certo. Bom, na verdade, a inteligência artificial é uma tecnologia que ela tenta e ela já consegue reproduzir comportamentos humanos e habilidades humanas, capacidades humanas, bem simplificadamente. Por isso que isso pode influenciar diretamente o mercado de trabalho. Em que sentido, Diego? Lembras que os call centers no passado eram um local que empregavam milhares de pessoas. Hoje em dia, os call centers, a tendência é que eles não empreguem mais ninguém. Você vai falar com robôs, com bots, que entendem aquilo que você fala, interpretam a tua linguagem. Hoje em dia, todo mundo usa máquina, telefone digital para tirar fotografia, tu não imprime mais nada. Mas, quando tu acessa uma rede social, qualquer uma delas, elas já fazem automaticamente a classificação de todas as imagens que tu posta lá. Se tu posta uma imagem do Diego com o teu cachorro, eu sei que tu é cachorreiro, Só. ele vai dizer assim, olha, homem com tal característica, né, óculos, barba, sem, etc., vai descrever a foto com precisão, vai dizer ainda qual é a raça do cachorro. Vai dizer também qual é o local que tu postou, qual é a cidade, qual é o ponto, localização geográfica. Então tudo isso cria dados, tudo isso gera informação para as empresas que concentram dados, concentram conhecimentos, e usando esses dados do teu comportamento, usando os dados da tua fotografia, usando os dados de onde tu compraste, onde tu andaste, onde tu alugaste carro, onde tu sacaste dinheiro no ATM, tudo isso mapeia o teu comportamento. Então as empresas sabem do teu comportamento e podem te fazer um marketing direcionado específico para ti. Isso não só comercial, Diego. Isso tem impacto político, tem impacto cultural, tem impacto social. E ainda mais, o que é mais importante? O que é diferente agora? Todo mundo usa celular, todo mundo usa hoje em dia computador, usa web para fazer compras pela web, né? Compras, comércio eletrônico, vou dar um exemplo. A web surgiu nos anos 90 e alterou os serviços, alterou a forma como as pessoas passaram a se comunicar. Né? Não é a internet são os cabos, a estrutura física. O que mudou o mundo muito a partir dos anos 90 foi a web, foi essa interface mais fácil para lidar com tecnologia. Isso, tu deve concordar comigo, alterou a comunicação, né? Alterou a forma como a comunicação social é feita, não é mais apenas com jornais escritos ou rádio, pelo contrário, né, Diego? Tu é um cara multimídia, tu entende disso. Então a web fez uma mudança muito significativa nos serviços. Ela expandiu o comércio eletrônico e hoje em dia, quando grandes empresas de comércio mundial, e a gente tem que dizer aqui porque ela é a maior empresa do mundo, quando a Amazon, por exemplo, anuncia que vai atuar no Brasil, as ações das grandes empresas de varejo imediatamente são impactadas apenas por esse anúncio, né? O pessoal está passando aqui do lado da conferência, talvez se ouça um barulho, mas é para ambiente acadêmico. Mostra a turma aí, professor, por gentileza. Ambiente acadêmico mesmo, né? O pessoal Stanford. Olha, Stanford é uma das universidades mais prestigiadas do planeta, fica no Vale do Silício, na Califórnia. Exatamente, Diego. Então, os cabeções aí, os nomes mais conhecidos da TI mundial, estudaram aí, né? Grande parte deles, sem dúvida nenhuma. É uma universidade que é um marco na indústria da tecnologia, né? O Vale do Silício, sem dúvida nenhuma, propiciou essa revolução que a gente está vendo, além de grandes outras universidades americanas, europeias e hoje em dia chinesas também, Diego, tem que se reconhecer isso, né? A China é uma referência em tecnologia. Bom, a China, então, na nossa pauta, na nossa pautinha aqui, eu botei um itemzinho China que eu quero lhe perguntar, porque aqui nos Estados Unidos, professor, o presidente Donald Trump eles estão em guerra comercial, os Estados Unidos com a China, em razão do déficit anual monstruoso de mais de 400 bilhões de dólares.
o Trump tem a convicção de que ele vai botar a China de joelhos, vai fazer novos acordos que sejam melhores para os americanos, e dentro dessa política americana, ele vem bloqueando empresas chinesas de se estabelecerem aqui, viu? Ele... De fato. E o que aconteceu, Diego? A minha geração e a tua cresceu ouvindo que petróleo era riqueza, não é? Foi ou não foi? Foi. O país que tivesse petróleo ficaria rico. Foi. Hoje em dia, qual é o país? Sabe quais são as duas maiores empresas chinesas por valor de mercado? São as duas grandes empresas de tecnologia, o grupo Alibaba e o grupo Tencent. Não, surpreendentemente, a gente pensa, não, a China é um país que está revolucionando a sua infraestrutura. O que vale mais na China? Dados. Quais são as primeiras empresas do mundo que atingiram o valor de mercado, né, que são as ações multiplicadas pelo valor, grosso modo dizendo isso, tá? As 3 primeiras empresas a valer 1 trilhão em valor do mercado: Microsoft, Amazon e Apple. Não foi nenhum banco. 1 trilhão? 1 trilhão de dólares. De dólares. 1 trilhão de dólares. É uma loucura. Diego, hoje em dia, entre as 10 maiores empresas por valor de mercado, nenhuma é petroleira, nenhuma é de infraestrutura. São todas, direto ou indiretamente, de tecnologia. As 5 maiores empresas do mundo são empresas de tecnologia. As 5 são americanas. Então, e entre as 10 maiores do mundo, as 2 chinesas que tem são Alibaba e Tencent, que são as empresas de tecnologia chinesas. Professor? Que usam dados, que usam inteligência artificial, que usam conhecimento para gerar riqueza. Então as pessoas têm que acordar para isso, Diego. Existe uma mística, as pessoas falam, volta e meia alguém posta nas redes sociais, estão me ouvindo, o celular está aqui, estão ouvindo o que eu falo, porque eu não busquei nada e estão me oferecendo o que eu procurava, mas eu não falei para ninguém que eu procurava isso, estão me oferecendo. Isso aí já é a inteligência artificial, não é? Já é, Diego. O teu comportamento, e à medida que tu não protege muito o teu comportamento em redes sociais, o teu uso do teu telefone celular, não é mais telefone, né? É um smartphone, é um computador de mão. É um computador de mão. À medida que tu usa GPS, usa sistemas de localização, usa o transporte com aplicativos, tudo isso vai sendo direto e indiretamente monitorado. Tu usa ferramentas de busca por voz, né? Tudo isso pode ser monitorado, sim. Por exemplo, quando tu fazes compras e tu recebes sugestões, isso tem a ver com o teu histórico de compras. Tem a ver com pessoas que tu vai dizer assim, não, mas eu nunca comprei nada online. Tá, mas o que ele analisa? Ele analisa os teus amigos. Ele analisa os amigos dos teus amigos. Ele analisa as pessoas da tua família. Se tu coloca lá que tem filhos, ele analisa os teus filhos. Né? Aí vem a questão, que também está em voga, de como proteger a invasão da privacidade das pessoas também disso. Claro. Então isso é uma outra grande discussão que está tendo muito fôlego na Europa, mas já chegou aos Estados Unidos, já chegou ao Brasil, que é como as pessoas podem manter a sua privacidade. Mas isso é aquilo que os americanos chamam de trade-off, né? Quanto as pessoas querem, na verdade, conforto e quanto elas querem de privacidade. Mas o senhor acha que é possível se blindar nesse mundo tão tecnológico, se blindar efetivamente desse Big Brother que está em tudo e que consegue, inclusive, ler pensamentos, adivinhar os nossos desejos futuros? Que é isso que eu estou falando, né? Daqui a pouco as redes, eles estão te oferecendo coisas que você pensou, mas com base no teu padrão de compra, eles estão a te oferecer, né? Então, exatamente, com base não só no teu padrão de compra, com base nas tuas relações sociais, com base nas tuas conexões. O mundo é conectado, o mundo é colaborativo também. Mas dá para se blindar disso? Não tem como, né? Olha, eu diria que hoje em dia é muito difícil. Porque a gente tem dispositivos em casa, né? Tem até aquela lenda que sempre se conta em conferências, né? De que até as balanças hoje em dia que tem conexão com o teu celular te mandam mensagens, né? Podem também te ajudar a monitorar o teu peso, por bem ou por mal. E quando nós tivermos, por exemplo, veículos autônomos, não tenha dúvida que existirá a possibilidade de monitorar exatamente em cada lugar da cidade, em cada segundo, em cada local que tu estivesse com o teu veículo autônomo. Então, se por um lado traz um confronto, traz sem dúvida uma diminuição muito grande, muito significativa da privacidade. Claro. Né? Então,
Então, os dados têm muito valor, Diego, porque hoje em dia essas grandes corporações, elas monitoram o comportamento das pessoas. Tudo. O que interessa é o conhecimento. Por que que uma empresa que não tem nenhum patrimônio físico vale mais que uma petroleira, Diego? Se tu tivesses aqui aí na Flórida, se tu conseguisse juntar uma pequena economia de $1 trilhão e conversasse com o Jeff Bezos hoje, diz, olha, vim aqui, Jeff, comprar a Amazon. Né? Aí está aqui $1 trilhão de dólares. Na verdade, teria que comprar as ações, né, que estão distribuídas, mas supondo que ele fosse o único dono. Né? Sabe o que tu comprarias da Amazon? Somente a boa vontade dos empregados, dos engenheiros, cientistas de trabalhar na tua empresa. Se eles vão todos embora, acabou o teu negócio. O que vale a empresa? Vale o conhecimento. Evidentemente, eles têm montanhas de dados, né, entre aspas, uma montanha, uma mina de dados, que é gigantesca, infinita. Só um parênteses, professor. O Jeff Bezos, ele que veio para minha área, porque ele comprou o Washington Post. Sim, sim. Ele comprou o Washington Post por algo como $300 milhões e tal, porque o jornal estava passando por dificuldades e ele disse, olha, esse é um patrimônio da história americana que não se pode perder. Claro. E ele está comprando tudo que dá. Ele comprou o Whole Foods, que é uma rede supermercadista, o senhor sabe, de produtos naturais. Sim. Um amigo meu que frequenta muito o Whole Foods disse o seguinte, é impressionante, já estão colocando o padrão Amazon de qualidade, já era bom, tá ficando melhor, tá barateando o preço, coisa de maluco. É verdade. A competência do cara. Não, essas empresas de tecnologia, elas surgem num ambiente altamente capacitado. Então o nível de qualidade do trabalho que eles fazem realmente é muito impressionante. Eu já tive a oportunidade de estar 2 vezes ou 3 vezes no centro de pesquisa da Microsoft, na sede, perto de Seattle. Né? E realmente o trabalho, a qualidade dos profissionais, o trabalho que se faz é muito impressionante. Né? E já tendo formado alguns alunos, ou muitos alunos que trabalham nessas empresas de tecnologia aqui no Vale, trabalham em Londres, Nova York, Boston, Japão, China, em todos os lugares do mundo, literalmente, o nível de exigência nessa área por lidar com conhecimento é de um alto rigor tecnológico, científico e de rigor de gestão também. Então essas empresas, de fato, elas são muito competentes e muito competitivas também, né? E uma questão interessante que tu tinhas colocado, né, o impacto da inteligência artificial, como é uma área que ela, de certa forma, reproduz capacidades humanas, ela vai entrar, por exemplo, na agricultura, né, no plantio, na automação agrícola, desenvolvimento de sementes, enfim. Todo esse processo ele é incrementado por técnicas de análise de dados oriundas de inteligência artificial. A indústria nem se fala, né, Diego? A indústria vem sofrendo um processo de automação aí há 4, 5 décadas, há muito tempo. E a indústria tem uma característica muito interessante de a gente observar, é que a gente não vai ter uma recuperação de todos os postos de trabalho que a gente tinha 10, 20 anos atrás. Por quê? Por causa da automação, robotização, da internet das coisas. Professor, né? Enfim, essas tecnologias são muito poderosas. Me permita entrar nessa questão. O emprego, isso é uma coisa, o senhor está tocando num ponto importante. Muitos empregos, se hoje já está ruim conseguir um emprego, principalmente em países em desenvolvimento, né? Vamos lá. Mas o emprego, em muitas áreas, ele vai desaparecer. Isso aí não é porque o Diego quer, porque o senhor quer, porque eu gostaria Pelo contrário, a gente sabe que muita gente, até por não ter a disposição de empreender, por não saber empreender, por não ter se qualificado para empreender, vai sempre depender de um emprego. Só que tem empregos que estão terminando no mundo todo, sendo substituídos por máquinas. Deixa eu contar uma coisa aqui no Walmart, aqui perto da minha casa, a 3 minutos daqui, tem o robô controlador do estoque. Então ele fica circulando, é um robô, é um pouco maior que uma pessoa, ele fica circulando e mapeando as prateleiras e mandando aviso para o estoque quando, digamos, por exemplo, o achocolatado saíram das prateleiras, tem 40% do estoque, precisa ser reposto, ele avisa lá e as pessoas trazem. Olha que coisa interessante, isso aí antes era uma pessoa que tinha que fazer. É verdade. Não é mais?
Não, é verdade, Diego. E a gente pensa em robô naquele ente físico que imita a gente. Não é só isso. Não, Nós temos os robôs virtuais que são ainda mais poderosos. Aham. A análise de dados, eu digo que a análise de dados, usando técnicas de inteligência artificial, aprendizado de máquina, né, que é como as máquinas aprendem a executar tarefas, né, aprendem com os dados, esses robôs são ainda mais avançados, ainda mais poderosos. Hoje em dia, por exemplo, tu desse o exemplo do comércio e serviços, né, do Walmart, nós temos uma empresa, o grupo chinês Alibaba, que comercializa online, ele não tem nenhuma loja online, e tem 220 milhões de pontos de venda, né? Tem milhões de Imagina. pontos de venda em todo o mundo, e ele fatura, já está faturando quase o dobro do que o Walmart fatura. O Walmart é o maior empregador privado americano, Diego. Então, o comércio eletrônico mudou o paradigma do comércio também. Então, muitos setores estão sendo afetados, né? Outro dia eu conversei com o presidente da UAB e nós tivemos um debate, né, sobre o futuro da profissão legal, tendo em vista a automação. Da mesma forma, o futuro da gestão do governo, gestão pública, gestão das empresas, né? As empresas Da OAB do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Ricardo Breyer, né? O Breyer. Exatamente, o doutor Ricardo Breyer colocando as preocupações sobre o futuro profissional, né? Mas isso preocupa a todos, não há setor que não é afetado, é uma tecnologia pervasiva, uma tecnologia que afeta. Vamos repetir aqui, agricultura, indústria, comércio, serviços, afeta a medicina, os diagnósticos de imagem podem ser substancialmente melhorados com o uso de técnicas de inteligência artificial, portanto o diagnóstico que o médico faz com o auxílio da ferramenta é muito mais apurado. Né? Professor, olha, eu estou conversando com o professor Luiz Lambi, que é, repito, se você está chegando agora na live, é um dos grandes pesquisadores de inteligência artificial do Brasil. Ele é PhD, ele pesquisa isso há mais de 2 décadas e atualmente é o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Ele está conversando comigo nessa live direto de Stanford, na Califórnia. Ele foi ao Vale do Silício. Especificamente, o que o senhor foi fazer aí? Foi participar da conferência? Exatamente. Tem um centro de pesquisas em inteligência artificial aqui sobre o impacto na vida humana, né, que eles chamam de Human Centered AI. É o impacto da inteligência artificial sobre a vida humana, economia, cultura, negócios, política. Na verdade, nós desenvolvemos um trabalho em 2018 sobre uma análise de viés de gênero na tradução de linguagem automática e dessas ferramentas muito populares que todos usam, e nós mostramos que ele tem alguns estereótipos que ele associa profissões masculinas, entre aspas, a homem, né? Ele associa adjetivos mais agressivos a homem, adjetivos mais delicados à mulher. Então, enfim, ele apresenta alguns preconceitos, entre aspas, alguns vieses, como se diz tecnicamente. E esse nosso trabalho foi notado aqui por esse centro de pesquisa de Stanford como um trabalho que tem um impacto significativo em inteligência artificial, e nós fomos convidados a apresentar o trabalho aqui, né? Nós viemos aqui como pesquisadores, né? Eu não era secretário de Estado quando eu fiz esse trabalho. Tu estás aí então como professor, não como secretário. Exatamente, exatamente. Mas enfim, como secretário também, em vários contatos, nós tivemos aqui vários líderes mundiais em tecnologia. Nós tivemos palestra do CTO dos Estados Unidos, Diego, é a pessoa que define a política tecnológica dos Estados Unidos. Nós tivemos palestra do Eric Schmidt, que nada mais, nada menos é o ex-CEO do Google. Agora ele é conselheiro do Google. Nós tivemos palestras de pessoas que fizeram, por exemplo, o GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados Europeia, a parlamentar europeia que mais é influente nessa linha na Europa. Então, são líderes da área tecnológica analisando o impacto que a inteligência artificial vai ter na economia, na política, na sociedade, enfim. E isso não é ficção científica, isso já é realidade. É por isso, Diego, quando tu compra alguma coisa, já te é sugerido, é por isso que tu tem um perfil no banco, é por isso que tu tens um perfil financeiro, é por isso que um banco sabe se vai te dar ou não financiamento, enfim. Tudo isso já é realidade, a automação veicular é o grande sonho das empresas de tecnologia e das montadoras americanas, né? Tu conheces a Tesla aqui muito bem. E só para dar um exemplo, eu não tenho problema de dar um exemplo desses ícones, até um nome comercial, né, Diego? A gente tem que falar essas coisas. Claro, por favor. A Tesla vende 2, 3% do que vende as grandes montadoras. E nessa semana, o valor de mercado da Tesla atingiu o mesmo valor da GM, que é a maior montadora americana.
E é uma empresa que, o que ela detém? Detém conhecimento, detém tecnologia do futuro da indústria automobilística. Ela não tem né? conseguido ter lucro nos últimos anos. Exatamente. Isso é um problema. Exatamente, isso é um problema que as empresas pioneiras passam. Mas a questão que a gente tem que prestar atenção é a seguinte, Diego. Talvez alguma empresa que seja muito conhecida hoje não prospere. Mas aquela tecnologia inovadora dela vai prosperar em quem souber sustentar o negócio. Perfeito. Né? Não foi necessariamente quem inventou o buscador de informações, o motor de busca na web que ficou rico. Claro. Foi a Google. A Google surgiu quase 5, 6 anos depois do primeiro buscador. É verdade. Mas então, o mundo funciona assim. Nem sempre quem lança a inovação é quem fica rico com a inovação. Professor, olha aqui, tem perguntas. O Rio do Bem, a questão será o que estas pessoas desempregadas farão, já que o trabalho humano gradativamente vai sendo substituído. Teremos uma nova revolta do proletariado, está perguntando o Rio do Bem. Na verdade, Diego, eu conversava isso com especialistas aqui, né? O que os países estão atrasados é a questão do retreinamento das pessoas, né? Reskilling, retraining, que eles chamam aqui. E, na verdade, alguns países começaram a educar as crianças há muito tempo. Há mais de 10 anos, países como a Inglaterra, Singapura, Finlândia, China, passaram a colocar ciência da computação como componente curricular obrigatório nas escolas. Por quê? Porque este, sem dúvida nenhuma, é um componente essencial. Não para que a criança seja um profissional de computação, mas que ela tenha uma perspectiva num mercado de trabalho. Então, o que está acontecendo, né? De fato, existem, sim, grandes preocupações globais, isso vai ser discutido amanhã também aqui, vai continuar sendo discutido, e o que é necessário é fazer um retreinamento constante, e a gente tem que prestar atenção também no seguinte, de agora em diante, entre aspas, né, pensando num futuro, todas as carreiras serão mais impactadas por tecnologia, então todo profissional tem que estar constantemente se atualizando. Não é mais como no passado, eu me formava num curso qualquer, engenharia ou jornalismo, né, ou computação, e eu parava de estudar, eu ganhava meu diploma, recebia o meu diploma depois de 4, 5, 6 anos e exercia aquela profissão durante 30 anos usando as mesmas técnicas. Isso não mais é possível, Diego. Não há mais esse tipo de segurança. Não, o retreinamento é constante. Eu só vou ter que pedir desculpa porque estão me abanando aqui, me pedindo para voltar, porque a gente já passou dos 20 minutos. Passamos, a gente tinha combinado 20 minutos, mas vamos combinar o seguinte, então, porque nós já estamos há quase meia hora conversando. Vamos fazer esse bate-papo de novo, ampliar um pouco essa questão das novas tecnologias em breve, professor? Em breve, Diego, é um enorme prazer. De fato, a gente conversou pouco, né? A temática é muito abrangente e o meu apelo fica aqui para os formadores de opinião, que é a gente tem que acordar como um país. Isso não é ficção científica, isso é uma realidade. A China tem universidades hoje em dia, Diego, na área de tecnologia, que tem 5.000 startups. 5.000? Dentro de uma universidade. Mas então, nós estamos muito atrasados, professor? Na verdade, nós temos uma boa formação, Diego. Os nossos profissionais são bem formados, mas a gente não consegue atrair jovens em número suficiente para essas profissões, particularmente para a área de computação. Não, e o que tem de jovens brasileiros aqui, filhos de brasileiros que eu conheço, que estão indo para universidades americanas para estudar TI, computação. Sim, exatamente. Muito. Exatamente. Isso nas universidades americanas, a gente conhece bem o mundo acadêmico. Os cursos de introdução à computação, de programação 1, que eles chamam de Computer Science 101, né? Ciência da computação 101, né? Tem 500, 700 alunos. 700 alunos. Por que tem 700 alunos? Porque todo futuro advogado, futuro psicólogo, futuro jornalista, futuro médico, ele quer aprender a lidar com dados, ele quer aprender a programar, ele tem que saber tecnologia um pouco bem mais a fundo do que sabe hoje em dia para poder sobreviver, para poder ter uma carreira profissional no futuro. Então a gente tem que discutir muito essa temática, Diego. Eu só peço desculpas mesmo que eu vou ter que voltar para a conferência aqui agora. Com certeza, tá? Tranquilo. Tá bom? Obrigado. Falamos meia hora. Professor Luiz Lambi, pesquisador de inteligência artificial, atual secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, que está lá na Califórnia, em Stanford, Universidade de Stanford. Obrigado, volte aí para a sua conferência. Muito obrigado. E falamos em breve, tá, professor?
Muito obrigado, meu amigo. Grande abraço. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Esse é o professor Tchau. Luiz Lambi. Olha, grande figura, catedrático mesmo, de primeiríssimo nível, conhece muito. Nessa meia hora, muitas perguntas surgiram e eu prometo para vocês que nós vamos conversar de novo com ele em breve. Sair um pouco dessa coisa do YouTube, que é só política, briga, treta. Não, vamos falar de coisas, falar de business, falar de tecnologia, falar de coisas que agreguem também muito para as pessoas, né? Tenham todos uma ótima noite e fiquem com Deus, tá bem? Sempre com Ele. Tchau. O Sistema Fecomércio RS apresenta A energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca. a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fecomércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Oi, Diego, tudo bem contigo? Saudades tuas. Hoje eu estou aqui no Café com Lojistas falando sobre esse cenário econômico que promete para o ano de 2020 um crescimento que vai continuar sendo lento, um desemprego que vai continuar sendo alto, mas uma inflação controlada e juros também mais baixos. Num cenário que nem esse, a concorrência começa a crescer e fica cada vez mais forte entre todos aqueles participantes do mercado. Então, a dica básica é que não errar já é um grande acerto. Por quê? Porque, basicamente, todo mundo vai competir pelos mesmos clientes. Então, hoje, nessa reunião que eu tenho aqui no Café com Lojistas do Cindy Lojas de Porto Alegre, a minha grande pergunta é: o que você faz de diferente para você ser diferente para o seu consumidor? O que você faz no seu ponto de venda, o que faz com a sua equipe, o que faz com os seus produtos, que fazem com que as pessoas sejam suas clientes e queiram continuar sendo suas clientes? E aquelas que não são suas clientes, por que elas não são? Quais são as estratégias que a gente pode ter para chegar a essas pessoas e aumentar as vendas num cenário que ainda promete crescimento baixo nos próximos tempos? Eu agradeço em nome da Fecomércio, ao Cindy Lojas de Porto Alegre, por oportunizar aos lojistas da região que a gente possa conversar sobre o cenário econômico e sobre estratégias para fazer os negócios crescerem num ambiente que muitas vezes é turbulento e cheio de incerteza. Até uma próxima! Olá, estamos num Café com o Lojista com a Patrícia Palermo, economista da Fecomércio e do Cindy Lojas, falando sobre o momento atual da economia, que aparentemente
nós não temos um crescimento que gostaríamos, mas as coisas que virão aí são boas, a economia deve melhorar, o Fundo de Garantia vai trazer 40 bilhões no comércio, há um otimismo no ar, agora foi aprovada a reforma trabalhista e realmente as máquinas começam a girar. Nós esperamos que o comércio de Natal seja o melhor dos últimos anos e demonstre um crescimento. Mas o que mais importante é as pessoas entenderem que precisam buscar conhecimento e qualificação. Sem isso, os nossos negócios hoje não vão em frente. A tecnologia muda muito e muito rapidamente o nosso tipo de fazer negócio. As profissões irão mudar, as coisas acontecem e o que nós precisamos? Nós precisamos atrás de conhecimento. Nós precisamos fazer diferente. O consumidor hoje está muito mais empoderado, tem muito mais conhecimento do que quer e quer estar comprando de alguém que ofereça não só um mercado, um produto, sim alguma coisa diferente, um propósito, o porquê está vendendo o seu produto. E isso é aqui no Cindy Lojas, que tem cursos, que tem capacitação, que tem café com lojista e que as pessoas podem conversar com outros lojistas, ver o que está sendo feito no mercado. É importante sempre frisar que o Cindy Lojas Porto Alegre tem uma diretoria de 35 diretores que cobram, que exigem, que querem que a coisa funcione. E por isso nós estamos aqui fazendo com que o lojista tenha uma capacitação gratuita e tenha negócios que possa oferecer para os seus clientes. Nós temos o Poupei. Se você ainda não se associou ao Poupei, faça isso. Poupei é o marketplace que nós oferecemos para os nossos lojistas de uma maneira gratuita. Só paga uma taxa depois de vender o produto. Então isso é importante, faça isso, a tecnologia vai fazer isso, os grandes estão fazendo isso. Se você não faz, procure o Cindy Lojas 3025-8300, é gratuito, nossos consultores o procurarão e farão que a sua venda mude através do Poupei. Sistema Fecomércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fecomércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.
Alô, Diego, tudo bem? É um prazer te receber aqui nesse belo evento hoje, em celebração ao Dia do Médico. Nós vamos homenagear os colegas que nos antecederam, né? Certamente, se a medicina gaúcha tem tanta qualidade, tem um nome tão forte, é por esses colegas que hoje completam 50 anos ou mais de formatura, né? Então, é um prazer poder estar presente aqui nesse belíssimo evento que nós estamos fazendo hoje. Eu entendo que é muito justa, porque nós temos até colegas com mais idade de formado, trabalhando, mantendo a profissão, mantendo o mesmo vigor. E eu acho que a experiência do tempo é fundamental. Nós vivemos muito a medicina. Agora é muita tecnologia, mas a gente viveu a medicina sem muita tecnologia, fazendo a parte de medicina sensitiva, clínica, exame, avaliando tudo perfeitamente. Eu acho que a gente é merecida realmente essa homenagem que o CRM está prestando aos cinquentenários. Sabe, a homenagem foi uma surpresa, porque eu não me recordo que em outros anos o Conselho tivesse feito uma festa assim, não é? E como eu estou fazendo 59 anos de formatura este ano, foi realmente uma surpresa, um belo presente, uma honra, um privilégio sempre que a carreira seja lembrada e depois de tanto tempo. Então eu acho que é uma excelente providência do Conselho, porque eu sempre tive 3 princípios guardados. Primeiro, reverência à memória. Segundo, confiança no presente. E terceiro, esperança no futuro. Então isso serve bem para a medicina, não é? Para as gerações, quem abriu o caminho, não é? Quem está agora e para ver como é que vai deixar para quem vem amanhã, não é? De modo que eu estou muito feliz, eu cumprimento os colegas da diretoria que tiveram essa gentil lembrança, não é? Gentil e grata lembrança a fazer isso para todos os profissionais, né? Que nós nos consideramos jubilados, como diz o Conselho, né? Não somos aposentados, somos jubilados. Vejo assim com muita alegria essa iniciativa do Cremerson, uma iniciativa muito bonita que deverá ser replicada nos próximos anos, essa entrega de medalhas. A minha turma, que é de 1968, é a caçula, é de 1968 para trás. Então nós estamos, em primeiro lugar, muito contentes porque a Henriques ela foi premiada como local da primeira entrega de medalhas, vai ser aqui na Henriques. Quero agradecer ao Dr. Eduardo Trindade, nosso presidente do Cremerson. Vai ser uma noite, tarde e noite, onde antigos e atuais colegas vão se encontrar, professores com alunos. Então é muito bonito isso. Então acho que vai ser uma festa que a gente não vai esquecer. Para mim é uma honra muito grande poder servir os meus colegas aqui do Rio Grande do Sul. Agora, no caso, apesar de eu representar o Rio Grande do Sul, eu estou representando todos os médicos do Brasil, quase 500 mil médicos. A experiência está sendo muito boa, a gente tem bastante trabalho e o mais importante é esse engajamento com a política
porque o nosso cargo também é um cargo político, né? Então a gente está agora em função dessas emendas da medida provisória 890, que adulteraram completamente a própria medida, que era a medida Médicos pelo Brasil, que ia resolver um problema, né, de falta de médicos, ia colocar o médico com uma vinculação, não mais uma pessoa avulsa que eventualmente uma prefeitura pagava durante uns meses e depois demitia, né? Então a gente estava conseguindo isso através dessa medida provisória que o ministro Mandetta enviou, tá? Para ser regulamentada. E infelizmente na comissão mista ela sofreu algumas emendas terríveis, tá? Por exemplo, a emenda que permite que médicos sem o revalida atendam a população. Isso é uma coisa assim, em primeiro lugar, a gente não sabe nem se são médicos. Isso é um risco. Eu não gostaria de ir num lugar passar mal, né? Nem ninguém da minha família, e eu acredito que ninguém, né? Nenhuma pessoa gostaria de ser atendida por alguém que nem sabemos se são médicos ou não, né? Então isso não se faz com a saúde da população, né? A segunda emenda, e não menos pior, né, é a que permite que universidades privadas façam revalida. Quer dizer, vai virar um grande balcão de negócios. Isso aí é contra a lei de diretrizes básicas da educação. E a terceira e pior medida, né, a emenda, digamos assim, é a emenda do Dr. Alexandre Padilha, né, deputado Alexandre Padilha, infelizmente, né, mais uma medida que a gente só tem que se queixar, né, que a emenda dele é fazendo com que consórcios estaduais e municipais possam contratar os médicos sem o revalida. Então isso é um absurdo, é reviver o programa Mais Médicos, e que foi um desastre, né? Então a gente tem que evitar isso. Então a gente está apelando, cada conselheiro do CFM, nesse momento e em todos os momentos desde que a gente assumiu, a gente está procurando abordar os parlamentares, explicar para os parlamentares o que está acontecendo, cada um pelo seu estado fazendo a mesma coisa, e é esse o trabalho que tem sido bastante extenso. Eu achei comovente, bom que se lembraram, porque a universidade sempre fazia, de cada 5 anos, fazia homenagem aos formandos, assim, mas de todas, assim, da engenharia, medicina. E faz muitos anos que a gente não recebe, mas a gente continua se reunindo de vez em quando, que cada vez a gente diminui, né? Tá, muito obrigada, né? Essa homenagem que a AMRI, que o Conselho Regional de Medicina e a AMRI estão prestando a nós, os médicos mais velhos, eu recebo com muito orgulho, porque eu acho que nós, os mais antigos, fizemos muito pela medicina, continuamos fazendo, muitos de nós, tá? E fomos, assim, aqueles que viram todo o trajeto da antiga medicina até chegar ao ponto de hoje. De uma profissão, de uma medicina liberal, tranquila, a chegar ao ponto que nós estamos hoje em dia com a saúde, infelizmente, do nosso país, e vendo como a medicina está se portando atualmente. Mas, em todo caso, existe muita esperança, muita fé que essas coisas venham mudar, que nós voltemos de novo a ser médicos verdadeiros, com a palavra que nós perdemos como força médica perante todos os governos que passaram. Não estou restringindo a um ou outro governo. Tá? É isso aí. Muito obrigado, Viviane. Eu nasci em 10 de outubro de 1933.
completei meus 86 anos de idade, felizmente, com bastante saúde ainda, né? Trabalho diariamente, não parei nunca. Férias eu tirei raríssimas vezes. E aí meu prazer é estar no consultório atendendo meus clientes. Fui pediatra, que época difícil, meu Deus. Não havia toda essa terapêutica, toda essa medicação que tem hoje em dia. E outra coisa, se chegava um diagnóstico através do exame clínico, não dispomos de grandes laboratórios, nada disso. O exame clínico é que iria dar a nós a maneira como levar o medicamento para aquela criança que estava chorando na nossa frente. Bem, e aí toda a evolução. Depois de ser pediatra, eu fiz o curso de anestesista, fui anestesista há muitos anos, e depois, quando eu vi para onde estava se dirigindo o Ministério do Trabalho, com aquelas leis, aquela coisa, eu digo, não, vai ser necessário médico do trabalho. Então eu sou médico do trabalho há mais de 20 anos. Dou atendimento a uma população toda, tenho várias empresas às quais eu presto serviço, inclusive a nosso hospital, em que eu dou atendimento em medicina do trabalho para mais de 500 funcionários. Outra empresa que também trabalho tem mais de 500 funcionários e distribuído em várias localidades para as quais eu me desloco quando necessário. E a minha vida tem sido essa, levantar cedo, dormir tarde. Não consigo dormir antes da meia-noite e não consigo levantar depois das 5h30, 6 horas da manhã. E aí, minha filha, começa a minha vida, que é uma felicidade. É isso aí que eu faço até hoje e pretendo por mais alguns anos. Eu já entrei no desvio, agora estou indo para o Cabo da Boa Esperança. Quanto vai levar, não sei. Mas eu espero encontrar um mar bem manso por lá. Estou esperando. É isso aí. E como é que o senhor recebe essa homenagem do Conselho? Com surpresa, porque, vou lhe dizer, eu nunca pensei em chegar a esse momento na minha vida. Nunca pensei, sabes? Quando me falaram, eu digo, mas como? Não, mas, enfim, digo... Vou comparecer, logicamente, mas com total surpresa, porque tem colegas que mereceriam muito mais do que eu, fizeram muito mais do que eu creio, né? E tenho certeza. De maneira, minha filha, que isso, no meu currículo, já vai ser de um grande significado. Além de prefeito, vou ter mais essa, então, para poder deixar os meus netos. Olha, teu avô foi esse, assim, e recebo homenagem. É isso que eu vou poder fazer e dizer a eles mais tarde, né? Realmente eu fiquei um tanto emocionada com essa homenagem, porque são 50 e poucos anos de profissão e realizei muita coisa, né, na ginecologia e obstetrícia que eu faço. Então eu estou realmente bastante emocionada. Mas essa homenagem nos conforta muito, é uma honra para nós. Sabemos que nessa idade, no fim da nossa vida, ainda se lembra dos velhinhos. Então, eu acho que é muito interessante e acho que deve ser repetido. Muito obrigado, viu?
Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.